Olá, meu nome é Matheus, faço parte do Residência Pedagógica. Hoje eu vou estar apresentando o tema Comparação de frações. Bom, comparar uma fração não é uma tarefa fácil. O seu resultado não depende apenas de um número, e sim do seu numerador e denominador. Eu vou estar apresentando alguns símbolos que serão utilizados no decorrer das atividades. O símbolo de maior, menor e igual, com destaque nos símbolos de maior e menor. A fração que estiver do lado aberto sempre será a fração maior. E a fração que estiver do lado fechado sempre será a fração menor. Assim consecutivamente. Então a fração que estiver do lado fechado sempre será a fração menor. E a fração que estiver do lado aberto sempre será a maior fração. Aqui temos duas frações. A primeira fração, representada por 1/5, a segunda fração, representada por 1/10. Podemos ver que as duas frações têm os seus numeradores iguais, porém os seus denominadores são diferentes. E o denominador da primeira fração é menor do que o denominador da segunda. Assim, poderíamos dizer que a primeira fração é menor do que a segunda. Porém, isso não ocorre. A primeira fração será maior do que a segunda. Aqui a gente tem a representação geométrica. Temos 5 barras com tamanhos iguais. Perceba que quanto maior o denominador, menor será a representação dessa fração. Assim temos meio maior do que 1/3, 1/3 maior do que 1/4, 1/4 maior do que 1/5, 1/5 maior do que 1/6, e assim consecutivamente. Vamos fazer a comparação da fração representada por 4/9 e da fração representada por 7/9. Perceba que o denominador das duas são iguais. Para facilitar nosso trabalho, eu irei colocar a representação geométrica. A representação geométrica de 4/9 será essa, e a representação geométrica de 7/9 será essa. Bom, aqui é simples de enxergar que a fração representada por 4/9 será menor do que a fração representada por 7/9. Com a apresentação dessas 4 barras, se torna mais simples de enxergar. Como os denominadores são iguais, quanto maior o numerador, maior será a representação dessa fração. Agora, como podemos comparar essas duas frações, onde o numerador da primeira fração é diferente do numerador da segunda fração, e o denominador da primeira fração é diferente do denominador da segunda fração? Assim, utilizaremos a representação geométrica, para que seja possível identificar qual fração será menor e qual fração será maior. Com a representação geométrica, tornou-se fácil identificar que a primeira fração será menor do que a segunda fração. Será que devemos sempre realizar a representação geométrica? Na verdade, não. Temos 3 maneiras diferentes de comparar frações. Vamos ver. A primeira é quando o denominador for igual. Nesse caso, a gente olhará apenas os numeradores. Aquela que tiver o maior numerador será a maior fração. Como 6 é maior que 4,
Logo, 6 sétimos será maior que 4 sétimos. E quando o numerador for igual? Neste caso, a gente olhará apenas o denominador. Aquela que tiver o menor denominador será a maior fração. Como 3 é menor que 5, 8 terços será maior que 8 quintos. Olá galerinha, tudo bem com vocês? Meu nome é Luan, eu juntamente com meus colegas faço parte do grupo Residência Pedagógica, que tem como objetivo auxiliar a professora Elaine, beleza? Vamos lá. Bom, dando continuidade, o Matheus nos ensinou a como comparar frações que possuem denominadores iguais e frações que possuem numeradores iguais. Bom, para quem não se recorda, os nomes, o que é um numerador, o que é um denominador. Bora lá. Eu deixei um lembrete aqui para vocês. Bom, o numerador é aquele que numera a nossa fração. Outra forma, é aquele que fica em cima da nossa fração, em cima da nossa barrinha, na parte de cima. E o denominador é aquele que denomina a nossa fração. Em outras palavras, é aquele que fica embaixo da nossa fração, na parte de baixo. Beleza? Então, bora lá. Bom, o Matheus nos ensinou que quando possuímos denominadores iguais, o que devemos olhar? A nossa parte de cima, que é o nosso numerador. Bom, como comparamos essas duas frações? Simples. Como os nossos denominadores são iguais, então vamos olhar a parte de cima. O 7 é maior do que o 5, não é verdade? Então, quando tivermos o numerador maior do que outra fração, que no nosso caso aqui é o 7 e o outro é 5, temos que a fração 7 sextos é maior do que a fração 5 sextos. Beleza? Mas isso só vai acontecer quando os nossos denominadores forem iguais. A nossa parte de baixo das nossas frações forem iguais. Beleza? Bom, agora, quando os nossos numeradores forem iguais. O que é o nosso numerador? É a parte de cima da fração, isso mesmo. Beleza. Quando nossos numeradores forem iguais, o que nós devemos olhar? Primeiramente, se os nossos numeradores são iguais, que é a parte de cima. Mas, se olharmos a parte de baixo, que são os nossos denominadores, veremos que o 5 é maior do que o 3, não é verdade? Então, vamos dizer que 11 quintos é maior do que 11 terços? Não. Quando os nossos numeradores forem iguais, devemos olhar qual parte de baixo, que é o nosso numerador, é menor. Se a nossa parte de baixo for menor do que a outra, consequentemente, essa parte será maior. No nosso caso, é 11 terços, é maior do que 11 quintos, porque o nosso primeiro denominador aqui é menor do que esse. Beleza? Então, temos que 11 terços é maior do que 11 quintos. Mas, Luan, você deve estar se perguntando, Luan, e quando os nossos denominadores e numeradores forem diferentes? Bom, o que podemos fazer? O que devemos fazer, né? O que devemos fazer é tornar essas frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? São frações que possuem a mesma quantidade. Quer um exemplo? A fração 1/2 é equivalente à fração 2/4. Sabemos que uma fração podemos tratar ela como uma divisão. Bora lá? Se fizermos 1 dividido por 2, que seria 1/2, vai dar meio, certo? Se fizermos 2/4, que é 2 dividido por 4,
vai dar meio. Por isso que são frações equivalentes. Beleza? Então, como nós vamos tornar essas frações equivalentes? Bom, simples. Aqui eu deixei um exemplo para vocês aqui, de duas frações. E vamos ver, comparar essas duas frações, qual delas é maior do que a outra. Beleza? E como vamos comparar? Como vamos comparar essas frações? Deixando equivalente. Ou seja, vamos ter que fazer o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Beleza? E como fazemos o MMC? Lembra que o MMC devemos olhar a parte de baixo da fração, que são os denominadores? Então vamos descobrir qual é o múltiplo mínimo comum desses denominadores, que no caso é 6 e 5. Beleza? E como fazemos isso? Bom, é bem simples. Escrevemos aqui 6 e 5. Não é 6,5. Aqui pode ser um traço, o que você quiser. Beleza? E fazemos uma barra aqui. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Nós devemos decompor esses dois denominadores em fatores primos. Vocês lembram o que são fatores primos? Fatores primos. Os fatores primos são aqueles números que são divididos por 1 ou por ele mesmo. Vamos ver quais são eles? Bom, lembrando lá que temos o 2, o 3, o 5, o 7 e assim vai, sucessivamente. Beleza? Por que o 2 é um fator primo? Porque ele só pode ser dividido por 1 ou por ele mesmo. O 3 da mesma forma. Beleza? Bom, olhando nossos fatores primos e olhando os nossos denominadores aqui, vamos decompor eles. Beleza? Bora lá, como fazemos isso? Bom, olhando esse fator primo, o 6 é divisível por 2? Sim, na verdade. Então temos que o 3, que é o resultado dessa divisão. O 5 é divisível por 2? Não, né? Até o momento não, ele não vai dar um número inteiro. Mas vamos lá. Então, continuamos com ele aqui. O 2, dá para continuar dividindo o 3 por 2? Não, né? Então, vamos seguir outro número primo, que no caso aqui é o 3. Bom, o 3 é dividido por 3. Então, beleza. Vai dar 1, que é o resultado dessa divisão, certo? O 5, dá para dividir por 3? Não, né? Mas, então, vamos manter ele aqui. Bom, qual o intuito? E onde devemos chegar aqui? Devemos chegar quando os dois numeradores ficarem dessa forma. Beleza? Então, não é esse formato que temos aqui. Então, vamos continuar. Olhando para o fator primo. O 3 não dá para dividir por 5, então vamos passar para o seguinte, que é o próprio 5. O 5 dá para dividir por 5. Então, temos o 1, mantivemos o 1, e 5 dividido por 5, 1. Chegamos aqui? Chegamos. Então, chegamos aonde nós queríamos. Bom, agora para que fizemos tudo isso? Bom, bora lá. Quando estamos tratando de frações equivalentes, então devemos deixar o nosso denominador equivalente ao denominador de outro. Vamos dar continuidade aqui. Bom, acabou aqui o MMC? Não. O que devemos fazer? Olhar esse lado e multiplicar todos os valores que tivermos aqui. Então,
aí sim vamos ter o MMC desses dois denominadores. Bora lá? 2 dividido por 3, 2 multiplicado por 3 é igual a 6. E 6 multiplicado por 5 é igual a 30. Então, o 30 é o nosso MMC, o nosso mínimo múltiplo comum desses dois denominadores aqui. Beleza? Temos as nossas frações equivalentes? Ainda não. Mas bora lá. Bom, o que devemos fazer agora? Do lado da nossa fração aqui, das nossas duas frações, devemos reescrever. Ou seja, vamos deixar o 30 aqui e o 30 aqui, porque é o MMC dessas duas frações. Bom, e como fica o nosso numerador? Aí é simples. O que devemos fazer? É multiplicar pela parte de baixo das nossas frações. Multiplicar não, desculpa. Dividir pela parte de baixo das nossas frações. E multiplicar pela parte de cima da nossa fração. Beleza? Aí sim teremos o nosso numerador. Bom, bora lá. 30 dividido por 6 vai dar 5. 5 vezes 5 temos que é igual a 25. Então já conseguimos nossa parte de cima da nossa fração. Bom, 30, agora o outro lado, né? 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 2 temos igual a 12. Vocês conseguem observar algo aqui? Essas duas frações são equivalentes a essas aqui. Agora sim, deixamos essas duas frações equivalentes, caindo no caso aqui de cima, quando nós temos os denominadores iguais, que no nosso caso lá embaixo, no lugar do 6, é o 30. Então, quando temos denominadores iguais, para onde que nós vamos olhar? Isso mesmo, para os nossos numeradores, que é a parte de cima. Então, o que devemos fazer aqui agora, olhando para o nosso denominador? Temos que o 25 é maior que o 12, não é verdade? Então, temos que a fração 25 30avos é maior que a fração 12 30avos, que no caso, 5 sextos é maior do que 2 quintos. Beleza? Bom, Luan, eu achei muito complicado. Tem outra forma de fazer, de realizar? Bom, sim. A matemática é bonita por isso. Temos várias outras formas de realizar isso. Mas primeiro precisamos entender o processo. Beleza? Eu vou dar mais um exemplo para vocês aqui. Vamos comparar a fração 3 sétimos e a fração 1 terço. Beleza? Bom, o que podemos fazer aqui? Bom, para ser uma forma mais fácil de nós entendermos e uma forma mais fácil de compararmos a fração, vamos realizar de uma forma. Vamos multiplicar a parte de cima pelo denominador, não necessariamente é o denominador, mas para tornar essa fração equivalente, vamos multiplicar essas duas partes de cima pelo denominador da outra fração. E aqui faremos da mesma forma. Vamos multiplicar a parte de cima e a parte de baixo pelo denominador da outra fração.
que no caso é o 7. Esse denominador é 3 e esse denominador é o 7. Então, vamos multiplicar essa fração em cima e embaixo pelo denominador da outra fração, que é o 3. Beleza? Quais resultados teremos aqui? Teremos 9 e teremos o 21. Certo? E aqui teremos 7 e teremos o 21. Nossa, o que nós conseguimos? Deixar os nossos denominadores iguais. Então, o que acontece? Caímos lá no primeiro caso. Se temos denominadores iguais, vamos olhar os seus numeradores. Temos que 9 é maior do que 7, não é verdade? Então, temos que essa fração é maior do que essa. Beleza? A fração 9, 21 avos é maior do que a fração 7, 21 avos. Beleza? Bom, se essa fração é equivalente a essa, então temos que 3 sétimos é maior do que 1 terço. Bom, Luan, só existe essa forma de fazer? Está complicado, ainda não entendi. Não. Temos outro método. Um método bem mais simples e bem mais fácil. Mas primeiro precisamos entender os processos. Beleza? Vamos lá. Vamos utilizar o mesmo exemplo. 3 sétimos e 1 terço. Como vamos comparar essa fração? Tem um método muito mais simples. Vamos lá. Qual é esse método? Bom, vamos multiplicar em cruz. Como assim, Luan? Em cruz? Temos lá aqui. Vamos multiplicar o 3, que é o numerador dessa fração, pelo 3, que é denominador dessa fração. Qual é o resultado vamos ter? 9, não é verdade? E aqui vamos multiplicar a parte de cima, nosso numerador dessa fração, pelo denominador dessa fração, da parte de baixo, que é o 7. Então, 7 vezes 1, vamos ter 7, não é verdade? Então, temos que 9 é maior do que 7. Então, consequentemente, o 3 sétimos, a fração 3 sétimos, vai ser maior do que a fração 1 terço. Entende? É como se estivéssemos fazendo aquele processo, só que de forma reduzida. Então, temos que 3 sétimos é maior do que 1 terço. Luan, não entendi. Dá mais um exemplo? Bora lá. Vamos pegar aqui a fração 5 sextos e a fração 2 quintos. Vamos fazer o mesmo processo. Vamos pegar a parte de cima e multiplicar por essa parte de baixo. Então, teremos que 25, não é verdade? Então, vamos pegar essa parte de cima da outra fração e multiplicar pela parte de baixo da outra fração. 2 vezes 6 dá 12, não é verdade? Então, temos que a fração 5 sextos é maior do que a fração 2 quintos. Beleza? Espero que tenham gostado.